Vou falar com vocês agora. Um tempo difícil para testosterona. Sabe o que é testosterona? Hormônio sexual masculino. Por exemplo, nos anos 70. Olha, eu tô falando agora assim muito das coisas que passou, mas eu vou entrar na parte de hoje, viu? Tô falando nas partes odiernas do tempo passado, mas a gente vai entrar aqui na parte, viu? Comentar sobre os assuntos agora e entrar até na ficção no futuro, nas escatologias. Por exemplo, nos anos 70, não havia... Para quem namorava, eu não namorava ainda, porque nos anos 70 eu tinha 10 anos. Mas, para quem já namorava, a gente observava, né? Como é que era, se o namoro, a maneira de namorar, as regras para o namoro naquela época. Por exemplo, quem viveu nos anos 70 é porque, às vezes eu até torço, eu incentivo pessoas de idade. Eu conheço pessoas que têm uma história linda para contar, muitas histórias bonitas, mas ela não quer ser blogueira. E ser blogueiro é um dos meus hobbies, né? Um dos meus passatempos. Blogueiro são pessoas que contam história na internet, às vezes são repórteres. Eu conheci uma senhora que ela disse a mim, eu disse, eu sou blogueira, ela disse, eu sou blogueira também. Aí eu disse, o que é que a senhora faz? Aí eu vi, aí ela pegou, peça a minha amizade lá, aí eu fiquei olhando os blogs dela. Ela tira foto, bota uma música lá e fica, só tira foto. Não diz mais nada. Né? Então tem muitas pessoas que têm história bonita para contar, né? E vai ficar para a posteridade. Porque se a gente não contar essa história, por exemplo, essas coisas que às vezes eu falo, por exemplo, o último vídeo que eu fiz foi sobre o costume no mês de maio, que é esse mês que nós estamos, no mês de maio na zona rural, como é que era, né, as rezas, os terços nas casas da zona rural. Eu tava vendo, muitas pessoas nem sabia disso, que antigamente o ginário era em latim. As pessoas cantavam em latim, né? As músicas, a Maria era tudo em latim, né? Eu vi muitas vezes, né? A gente com o carro até cima e acompanhando. Amanhã vai ser, né? Os cantos vai ser em latim. Então, gente, olha, é assim. Eu vou dar um pulo agora na história e vamos lá para o ano 1972, mais ou menos. Como é que era o costume de namoro? Por isso que eu digo assim. É o tempo difícil para testosterona, o hormônio masculino. Era difícil para o cara conseguir uma namorada, né? Era muito difícil. Mas é assim, gente, como vencer? Por que eu digo que é difícil? Naquela época, assim, não havia essa facilidade de namorar, de namoro como há hoje. E namorar era coisa séria. Era muito coisa séria. Por exemplo, eu não preciso aqui nem falar que o homem, quando ele nasce, ele já tem ali o instinto de macho, né? Pô, desde os anos... Eu tenho uma amiga, por exemplo, que era minha paquerinha de escola nos anos 70. Eu tinha 10 anos. Ela tinha 8, eu tinha 10 anos. Eu já namorava com ela. Aquelas paqueras de escola, né? Mas imagina como é que era o namoro naquela época. Eu via ela, ela me via. Ficava olhando para ela, olhando para mim. Né? Mas o que acontecia? Era mesmo, ela me paquerava, ela me dava bola, mas ali eu fazia bilhete para ela. Fazia um bilhetezinho. Como é os bilhetes assim? A gente fazia aqueles bilhetezinhos e dizia eu te amo, eu gosto de você, desenhava um coração, pintava ali com lápis de cor, botava um coração assim frechado e mandava para ela. Ela pegava e mandava para mim também. E até para se falar namoro, era através de bilhetes. Os namoros eram através de bilhetes. Começava assim, através de bilhete, a pessoa tinha sentido uma moça, gostava dela, paquerava ela. Então, muitas vezes ela tinha um amigo, uma amiga que, tu faz favor para mim, diga, tu entrega o bilhete para mim? Vamos dizer assim, a Solange, tu entrega o bilhete a minha Solange? Faz favor para mim? Não, eu dou, eu entrego, pode fazer que eu entrego. E era assim. Aí, bom, depois eu vou observar se ela realmente correspondia àquele namoro. Mas ela nem queria. Tinha que rasgar, né? Achava-se bonita demais, gostosa demais e rasgava. Mas ali já havia assim um certo frete, né? Fretar, olhar. Via que a moça estava querendo. Mas mesmo assim, a gente não tinha coragem de chegar perto dela, né? Como é hoje, né? Hoje, as facilidades, né?
Então, os namoros eram mais assim. Agora, muitos dos senhores, haverão de... Eu, por exemplo, eu tinha um irmão chamado Djalma, que ele... os namoros, não havia essa liberdade que tem hoje do cara namorar e sair conversando com a menina e sei pra onde, né? Não era, era uma coisa muito assim, complexa, né? Muito fechada, era uma época muito fechada, assim, para o namoro. E como é que se namorava? Imagina, eu vi muitos rapazes namorando. Sabe como era que era o namoro? A moça estava ali na frente e o rapaz estava aqui. Aí sabe como é que namorava? Fazia assim. Pergunta às pessoas mais velhas se não era, o namoro era assim. Era piscando o olho um pro outro, de longe. Flertar era piscando os olhos um pro outro. Era a maneira de namorar. Não, ficava assim, um olhando pro outro de longe assim. Porque para se aproximar, oxe, por isso que às vezes havia uma timidez maior, porque também a maioria era donzelo, né? Donzelo, mas assim, aí se podia, esse namoro assim, flertando assim, podia até avançar, né? E para chegar perto, para pegar na mão, menino, a primeira vez que eu peguei na mão de uma moça, meu corpo todinho vibrou, né? E para dar um beijo, para dar um cheiro, oxe, era muito difícil demais. Aí veja bem, o tempo prossegue. Digamos que se aquele rapaz começasse a namorar com aquela moça e não dando certo, ela se encontrava com ele, vamos dizer aí uma possibilidade. E se por acaso aquele rapaz, ele pegasse, tivesse a possibilidade de encontrar-se com aquela moça, porque os rapazes pegavam, se encontravam com as moças e muitas vezes, aquelas moças que já eram assim mais profanas, assim, mais assim, levianas, muitos rapazes pegavam a moça e levavam para o lugar, a mãe se escondia um pouco lá para dentro, fazendo algum serviço, e ele aproveitava para sarrar. Ficava encostado um no outro, boca com boca, língua com língua, orelha com orelha. Agora ela estava lascada, a moça estava lascada se o fato acontecesse, se ela perdesse a virgindade. Ela estava ferrada, porque naquele período da história, nenhuma família aceitava uma mulher que já foi desvirginada dentro de casa, não. Se por, olha, às vezes você estava namorando, aí os pais ou alguém da família da moça diz, olha, não mexa com ela não, viu? Se você mexer, vai ter que casar. Vai ter que casar. Se o rapaz, qualquer rapaz solteiro, tirasse uma virgindade de uma namorada, ele tinha que casar com ela. Ele tinha que casar. Porque a família, a família, a família não ia aceitar uma mulher desvirginada dentro de casa, não. Agora, quando o rapaz fez desvirginado, não, realmente aconteceu, ela é minha, eu vou me casar, nós vamos casar. Aí a família ajudava ali, no que precisasse, comprava com as coisinhas, alugava um quartinho. E às vezes, havia um rapaz namorava com uma moça, queria casar com ela, mas não tinha condições de se casar. Porque casar, você sabe, na igreja católica, né, assim, era uma despesa muito grande, né? Fazer a festa, tudo, não ia passar vergonha. Muitas vezes acontecia, muitos e muitos casos, dos rapazes roubar a moça, sequestrar, roubar. Namorava com a moça, tinha vontade de se casar com ela, não tinha condições para fazer um casamento, aí a mãe se distraía, ela combinava, arranjava uma caixa, botava algumas coisas dela, né? Aí alugava um quartinho, alugava uma casa, ali tinha uma esteira, um fogãozinho de barro, uma panela ali, né? Eu mesmo, quando era solteiro, teve moças que disse assim a mim, aluga uma casinha aí, compra uma esteira, não faço questão não, eu vou morar com você em qualquer canto, aluga uma casa aí, que eu já trabalhava em padaria quando cheguei adolescente. Aí a moça se apaixonou, para onde eu a chamasse, ela queria ir, né? Mas prosseguir nesse assunto, se por acaso uma moça perdesse a virgindade, hoje ninguém liga mais para isso, né? A todo mundo diz que ela já é mulher, já é mulher. Aí o pai dizia assim, olha, falava pro rapaz casar com ele, mas muitas vezes o cara era um irresponsável, né? Que não assumiu, não queria assumir, ou não podia, qualquer coisa, ele estava arriscado, sabe o quê? Estava arriscado de morrer. Em Vitória eu conheci muitas pessoas que o sogro, a família da moça, matou o cara, porque o cara tirou a virgindade da moça.
Isso era muito normal, um homem ser casado, tirar a vida do almoço, ele estava a um passo da cova para morrer. E morria. Oxe, quantas pessoas eu vi e o cara morreu, porque mexeu com uma moça de erva, mexeu com a moça de família, aí morreu. Porque teria que, já que mexeu, sendo solteiro, não devia mexer, mas já que mexeu, teria que se casar. Porque o pai não ia, a família não aceitava mais. As coisas eram muito diferentes. Os pais não aceitavam uma moça que era de virgindade dentro de casa. Você veja aí o preconceito contra a mulher, né? Aí, veja bem, o pai dizia assim, olha, eu não quero você aqui em casa mais não, viu? Pode ir embora com seu namorado para onde você quiser, eu não quero você... Isso aconteceu demais na minha... Isso era coisa que toda vez aconteceu isso de eu conhecer de pessoas, moças que eram expulsas de casa pela família, porque o namorado não assumiu e foi embora, veio o rapaz ir pegar, mexia e ia embora para São Paulo, né? Ia embora para São Paulo e a moça ficava lá, né? Às vezes até grávida. E o pai não estava dentro de casa não. Aí ela tinha duas opções. Ela ia, se ela não tivesse alguém da família, alguém que a apoiasse, ela ia trabalhar em casa de família, que nós na época chamava de piniqueira. Agora, esse trabalhar na casa de família era aquela mixaria, tanto assim, era só mais pelo comer e um trocadinho no final do mês. Aí ia trabalhar na casa de família, a moça. Quando eu era menino, era muito difícil. Era assim, quando eu era até 20, 30 anos, era muito difícil uma pessoa que tivesse um comezinho a mais, um pirão a mais, que não tivesse uma empregada. Agora, por quê? As pessoas tinham empregado em casa, quase todo mundo tinha. Eu mesmo, na minha casa não faltava uma pessoa, uma mulher, porque também no meu caso, eu tive 3 filhos, quase um perto do outro assim. Aí a casa era grande, aí eu botava uma pessoa para ajudar a minha mulher, porque enquanto ela estava cuidando de um, a minha estava lavando a casa, lavando a coisa, fazendo alguma coisa. Aí eu tinha negociado, tinha uma condiçãozinha melhor. Aí para ajudar a mulher, eu botava uma pessoa em casa para ajudar. Mas muitas vezes, essas moças, né, ela não é moça mais não, essas jovens, elas ali se entregavam por amor, né, por tesão, se entregavam ali ao namorado, e ela é quem ficava no prejuízo e me perdoa a expressão, ficava arrombada e no prejuízo, porque o pai mandava ela desaparecer, a família mandava desaparecer, eu não quero você aqui mais não, dentro de casa não, porque era uma desmoralização muito grande. Aí ela tinha duas opções, conforme eu vos falei. Ela tinha a opção de trabalhar em casa de família, e a outra opção, sabe qual era? Ir para a zona, por Baixo Meretriz. Aqui em Vitória, naquela rua ali, Primitivo de Miranda, ali era um lugar, já chamava Baixo Meretriz. Os rapazes, assim, quando era de noite, iam para lá. Queria namorar, ia para lá, queria, né, se encontrar com uma garota de programa, ia para ali. Porque não havia, os motéis não existia quase mais não existia não. Era as boates ali, ali não é Primitivo de Miranda, aqueles arruados que tem ali, quase todas as casas ali, era rua de Baixo, era zona, chamada da zona, né? Ali era tudo boate, era muito tipo de boate que tinha ali. Era a diversão do povo, né? Aí a moça, ela tinha essa opção de ir para Baixo Meretriz. Ali muitas vezes ela conversava com uma menina que também na época se chamava Rapariga, encontrava com aquelas garotas, não, vamos para lá, eu falo com a dona, tu fica lá com a gente, tu vai ganhar dinheiro. Tu vai fazer o que tu gosta, o que é bom, e tu não vai ganhar dinheiro. Ela ia para lá, ponto, se entregava a vida, mulher da vida, né? Mas a outra opção que eu vos falei aqui era a opção. Hoje é muito difícil você conhecer uma pessoa que trabalha assim em casa de família, porque hoje elas têm direito, graças a Deus por isso, né? Aí ela ia, porque trabalha em casa de família, né? Ganha uma mixaria, e eu conheci muita pessoa que dizia, pai, lá na casa do patrão, a gente se faz de rico, mas a gente não pode nem comer um ovo, fritar um ovo, cozinhar um ovo, porque eles ficam reclamando se o cara comer um ovo. Eu conheci até uma que disse assim, fui trabalhar na casa de família e foi cozinhar um ovo, aí, não, você tá cozinhando ovo, pai, não, você quer nada de comer. Aí já fica com o seu emprego, porque lá em casa a gente é pobre, mas pelo menos posso comer ovo, mamãe não reclama não, né? Aí aconteceu o quê? O camarada, a moça tinha essa opção de trabalhar em casa de família. Quando chegasse na casa da família, o que é que acontecia? As pessoas começavam ali, o dono da casa, de noite, queria visitar a menina, queria fazer ela também, né? Queria que ela fizesse cama, mesa e banho, né? Barba, cabelo e bigode. Né? E ela ia ter que trabalhar na cozinha e fazer todo o serviço de casa, era empregada, e aí veio o patrão, queria serviciar ela, e às vezes o filho do patrão, porque ali é terra de ninguém,
né? A moça muitas vezes até se sujeitava, porque ia pra onde? Ninguém queria, né? Ninguém queria. Hoje, graças a Deus, porque no mundo de hoje, ninguém olha muito mais pra isso, né? Porque a gente tem o preconceito só mais com a mulher. Eu nunca vi dizer que um homem, um macho, porque um pai, muitas vezes por baixo meretriz, o pai levava o filho. Agora levar. Diz assim, vamos ali pra zona pra você tirar o queijo. Os pais levavam os filhos adolescentes pra zona pra tirar o queijo. Deixa pra tirar o queijo. Era ou não era? Pra tirar o queijo. Tem um amigo meu que tá aqui. Aí pronto, aí ele pegava. Aí era uma questão de honra, o cabo é macho, foi tirar o queijo. Uma mulher, vai. Aí pronto. Aí a opção dela era ir pra lá pro baixo meio disso, coitada. E muito chegava lá, pegava doença, era aquela situação difícil, né? Mas tinha outra opção. Digamos que o rapaz não queria casar. Quando havia essa possibilidade, sabe o que acontecia? A família pegava, dava parte dele no juiz, na justiça. Aí a justiça obrigava ele a casar. Obrigava de casar. Eu vi muitos casos assim, de tal pessoa foi dado parte dele, tem que estar sentadinho no fórum com a moça lá para se casar a pulso, porque mexeu com a moça e tem que casar, porque ele tinha o cara que chegava lá, no devorador, ele tinha duas opções, ou casar ou ir pra cadeia. Claro que o cara ia pra cadeia, que preferia se casar, não é mesmo? Mas quando não se gostava, que pode acontecer um caso da pessoa, o camarada ter um encontro ali, né, só por tesão, vamos dizer assim, né? E não gostar daquela moça, a moça não gostar do rapaz, não, eu dei, é meu, dei, né? Mas assim, aí aí tinha que se casar. Na época o fórum era ali onde é hoje, aqui em Vitória, a Câmara de Vereadores de Vitória, né? Então o fórum era ali. Aí quando termina de se casar, assina aqui, você tá casado. Ele pegava e assinava. Aí iam um pro norte, outro pro sul. Casou. Eu conheci cara que passou muitos anos casado com uma mulher que não gostava dele, que depois foi morar com outra. Há muito tempo, casou-se com outro, foi morar com outro, mas antes daquela época não tinha divórcio, tinha o desquite, né? Então aí acontece que o cara ficava casado com uma, morando com outra. Quer dizer, era uma lei assim, dura, severa, sarcástica, mas é de um período da história, né? Um período da história que às vezes eu até aqui menciono, né? Essas dificuldades do casamento. Eu já fui ameaçado quando namorava, vai ter que casar. Se você não casar, às vezes o cunhado brabo, né? Tem que casar. Aí, casar já é bom, e mais apusto, né? Porque eu acho também, gente, que determinadas atitudes o homem deve também, mas me perdoa, gente, a expressão, que o homem é assim, quando a cabeça de me perdoa, tá? Ou tá mais, entre aspas, aqui, quando a cabeça de baixo aceita, de cima baixo quer, a de cima aceita, né? Então a gente tem que, isso aí é um período difícil para a história. Aí veja bem, olha aí, o homem tem a sua natureza de macho, de testosterona, dos seus hormônios, a sua natureza, então, claro. Não havia essa possibilidade do cara assim, encontrar uma garota ali, vamos para tal lugar, vamos para... Não havia, porque a moça sabia, porque ali em Cruzeiro ela podia engravidar, porque naquela época não havia essa facilidade hoje de camisinha, né, da ligação das trompas, né, mesmo, não havia essa... Aí ela podia engravidar e ela estava ferrada para cuidar do menino se o homem gostar dela, né? Ela pensava duas vezes. E as doenças venéreas, olha, as doenças venéreas era coisa muito séria naquela época. Naquela época não havia ainda não era conhecida a AIDS, porque a AIDS, disse, segundo os choradores, ela veio da África e ela é oriunda de um macaco. Alguém transou com um macaco, pegou a doença. O macaco há muitos anos que tem esse tipo de doença, e ele já tem a imunidade àquela doença. Para ele não ofende, não mata. Mas passou para o ser humano, aí o homem ainda não tem a defesa, né? O homem que pode fazer é ter os cuidados, né? Na relação. Mas não existe vacina nem ainda para HIV, né? Mas tem uma doença que as pessoas quase não falam sobre ela, é o HPV. No meu tempo de garoto, de adolescente, eu conheci cara que tinha sífilis, HPV, cancro duro, cancro mole, né? Hoje é o HIV, o comportamento, mas naquela época não era conhecido. Cancro duro, cancro mole, sífilis. Eu vou contar uma coisa aqui. Eu tinha um irmão chamado Dedé, e ele pegava frete. Aí quando era no sábado, todo mundo ia pro cinema.
Cine Braga. A gente assistia um vídeo, depois que saiu lá, ele ia pro Baixo Meretriz. Na época ele era de menor, não podia. A gente tinha que ter cuidado com o juiz de menor, né? Aí ele disse que não saia de lá, ele namorava com uma menina. Isso já era na sexta-feira. Quando era na segunda-feira, ele já ia direto pro farmacêutico tomar uma injeção de penicilina. Tem uma injeção que é bem forte de penicilina. Ia tomar lá, porque se ele não... Ele dizia assim, Bastião, se a gente não tomasse a vacina, não fosse tomar essa vacina lá, era... Com pouco tempo o Google caía. Eu já vi, cara, chegar assim, mostrar. Essa doença, por exemplo, que tem no cachorro, você olhar muitas vezes o gogo do cachorro e tá saindo pus lá. Isso é esse tipo de doença que o homem tem, né? Aí eles ficavam com essa doença. Eu vi, cara, porque o canto tem um mesmo que o cara ficava com a íngua, assim, aquele caroço, assim, parecia um caroço de jaca. Benorragia. E era, tu já pegou? Já, amigo meu aqui já pegou. Então, ele ia logo. A família do grande farmacêutico que nós temos aqui em Vitória, tinha aqui em Vitória, eu vou mencionar o nome dele, por favor, não há processo contra mim não, porque aquele homem curou muita gente aqui em Vitória. Ele era muito conhecido, era um farmacêutico de qualidade. E as pessoas contavam questões, tanto os homens como as mulheres, iam buscar ele. Era um farmacêutico que tinha ali na Praça da na Praça da Bandeira, chamado Rochinha. Eu ouvi falar em Rochinha. Rochinha já não está mais conosco, mas ele deixou um legado. Ele fazia um chá, porque assim, gente, os farmacêuticos de antigamente, ele não, muitas vezes ele não usava remédio químico. Ele fazia o medicamento ali, folha daquilo, com isso, daquilo. Ele fazia ali um antibiótico que curava todas as pessoas. Inclusive eu vi uma parteira, amiga minha, falou a mim, que ele sabia da ciência de um antibiótico, de um medicamento. Ele mesmo fazia aquilo aí, veio até americanos, para aqui, para Vitória, pedir aí, querendo comprar a receita desse medicamento. Ele não quis vender. Eu tomei azeite de carrapato. Aqui um amigo meu tomou azeite de carrapato para curar as doenças, né? Hoje quase ninguém escuta quase assim mais falar dessas doenças. Mas a coisa era muito séria, gente. Agora veja bem, vou falar aqui sobre o HPV. O HPV é uma doença infecto-contagiosa que as pessoas nem ligam, o pessoal fala mais do HIV. Mas essas mulheres antigamente da zona, todas elas teve problema de HPV. E aí vinha o câncer, é que provoca o câncer no útero, no aparelho reprodutor. Você encontra essas mulheres, todas elas faziam cirurgia. Havia mulher casada porque o homem ia para lá e pegava e levava para a esposa. Até uma vez teve umas escolas que estavam vacinando as garotas lá contra o HPV. Aí as pessoas, inclusive alguns irmãos evangélicos, diziam: minha não vai também não, porque eu sou fiel e não vou fazer isso não. Você é fiel, mas acontece seu maridinho, às vezes pode dar um pulo lá, né, e pegar e passar para você. Aí depois vai tirar o seu útero, ovário, tirar tudo lá, né? Pode dar doença que tem lá. Muitas pessoas de idade que não faz prevenção, tem essa doença lá, já não sabe, não faz a prevenção. Aí quando vai ficando velho, o corpo vai perdendo a imunidade, aí a doença, eu tô aqui, a doença aparece, né? Muito cuidado com isso aí, é bom sempre procurar um posto médico, fazer a prevenção e também fazer lá o exame de próstata. Não se preocupe não, que o médico está acostumado a botar o dedo ali, nessas pessoas, e o cara não vai ficar viado porque experimentou um dedinho não. Porque quando o cara é viado, quando ele não é aquele dedinho. Eu conheci cara aqui em Vitória que passou 10 anos preso. Ele foi preso por estupro, passou muito tempo sendo estuprado. Quando ele saiu da cadeia, ele saiu com a gota correndo atrás de mulher. Porque ele é cabra macho, é cabra homem. Né, companheiro? Então, é assim, gente. Então isso aí é um costume da época. Eu estudava, repara, eu estudava lá no Dias Cardoso. Nessa época eu tinha 16 anos. Aí as pessoas, às vezes, querendo testar a coragem da gente, porque na época, é claro, eu era donzelo. E tinha muita fácil do cara chegar a tirar o queijo, não, namorar assim fácil não. A maioria tudo era donzelo mesmo. Mas aqueles que não eram mais donzelo, tinha mais coragem de chegar perto da menina, conversar com ela, com as mulheres, né? Aí a gente ia dar uma voltinha por ali pelo cabaré, só pra ver mesmo aquela menina. Tinha uma lá que usava um shortinho curto, o nome dela era Osana, uma morena bonita, pode até se lembrar dela. Morava no beco ali, onde é aquele beco ali do Palácio do Alimento. Ela ficava num bar ali. Eu ia pra lá, eu e os companheiros saía da escola e ia pra lá, pra dar de macho. Porque se não fosse, era donzelo e era tímido. E não era caba homem, caba macho. Aí eu ia com os companheiros, porque se não fosse, os companheiros ficavam mangando a gente, desmoralizando a gente. Mas eu falo aqui de um tempo da história, não é? De um tempo da história que era... Hoje, por exemplo, as pessoas não usam mais esse negócio de estar indo para cabaré, faliu, acabou tudo, porque as moças, geralmente, elas fazem o que a menina fazia demais, não sem nenhum problema, né? Então, tchau para vocês, até mais, se Deus nos permitir. Amém!